Deus abençoe todo mundo. Espero que todos estejam bem, né? Dona Áurea e o seu Dimas acabaram de entrar. Deus abençoe. Vamos começar nossa aula. A aula passada, nós só iniciamos um dos aspectos da regeneração, né? Que é o aspecto de ser uma nova criação, certo? Só confirmar novamente aqui se está certo. Está gravando isso. Isso. Então, aula passada, irmãos, aula passada, nós iniciamos um aspecto do assunto regeneração, né? E um desses aspectos é entender a regeneração como uma nova criação. Então nós ficamos muito tempo numa introdução, não é? Vendo ali 1 Coríntios 4, versículo 6, né? Só para nós recordarmos, né, deste versículo que foi emblemático na aula passada, 1 Coríntios 4, versículo 6. Aqui, desculpa, na verdade é 2 Coríntios, né? Eu acabei não alterando o slide da aula passada, né? 4, 16. Onde, não, é 1 Coríntios mesmo, né? 1 Coríntios 4. Isso. Nós ficamos bastante tempo nesse versículo, onde Paulo vai nos falar sobre o ser recriado, né? A imagem de Cristo. Nós usamos ali a exposição de... Desculpa, é 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, versículo 6. É que eu não modifiquei aqui no slide. Porque você lembra que esse slide vai estar lá no YouTube depois, com essa aula para você assistir, fazer o que você tem que fazer, né? Então aqui, o Espírito Santo diz por meio de Paulo, não é? Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós tomamos ali, né, o comentário do Simon Kistemaker sobre esse texto, e ali ele vai mostrar que historicamente, né, Crisóstomo, que foi um pai da igreja, né, um teólogo ali da antiguidade, Crisóstomo, ele via nesse texto um paralelo entre a criação e a regeneração, né? Então, e esse paralelo é facilmente observável aqui, né? Por quê? Você vê assim que Deus das trevas resplandecerá a luz, né? Ele disse lá em Gênesis, faça a luz, e a luz se fez, né? Então ele coloca que na mesma igualdade, do mesmo jeito, o Senhor faz isso em nossa regeneração, né? E quem é essa luz? Né? É o próprio Jesus. E essa luz faz o quê? Né? Ela ilumina o nosso entendimento. Então, se lá no princípio a terra estava sem forma e vazia, né, e o Espírito pairava sobre as águas, havia trevas, né? O Senhor, ele faz a luz, né, e ele dissipa a escuridão. De tal maneira que quando nós chegamos ali em Apocalipse, nós vamos ver que lá no novo céu, nova terra, não haverá nem mar, nem escuridão. E eu entendo ali, né, como o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando João vai se referir a não haver mais mar, né, não haverá mais mar no novo céu e na nova terra, eu entendo, nós temos que entender isso no contexto em que João está escrevendo, né? João está na ilha de Pátimos, e o que o impede de congregar com os demais irmãos? O que o impede de estar com os irmãos na igreja? Né? O mar.
que Patmos era uma ilha de trabalhos forçados. Então, quando João diz que não haverá mais mar, ali nós podemos entender que não haverá mais impedimento para que os cristãos se reúnam. Não haverá mais perseguição. Lembra que o livro de Apocalipse foi escrito ali na perseguição de Domiciano? A segunda perseguição universal da igreja, a primeira foi com Nero em 64, a segunda com Domiciano em 95, depois de Cristo. E nesse período, irmãos, os cristãos tinham que se esconder, não podiam se congregar, não é? Estavam ali com medo, não é? E ali o Senhor vai alertar João, não é, que esses impedimentos não existirão. E isso tem uma característica muito interessante para nós, né? Para nós aqui nesse momento em 2020, nessa pandemia, né? Nós temos que ter a certeza de que o Senhor retirará os impedimentos que, por enquanto, né, impedem, impedimentos que impedem é ótimo, né? Mas os impedimentos que limitam, porque não impedem, né? Os impedimentos que limitam a nossa união, né? Então, esse é o ponto aqui, não é? Assim como a luz, outrora, dissipou as trevas, a luz que vem de Cristo, ela ilumina o nosso entendimento, ela dissipa as trevas de nosso entendimento, de tal maneira que nós possamos usar a nossa razão para a glória de Deus. Né? Eu queria saudar aqui a Ana Cláudia e o reverendo Elton, que está com a gente aí. Deus abençoe, reverendo. Irmãos, então nós vimos na aula passada que há algumas características importantes, né? Quando nós falamos que o cristão é uma nova criatura, não é? Nós temos que entender primeiramente que todo cristão é uma nova criatura, ele é criado para as boas obras, não é? Essas boas obras, ele encontra um espaço, não é, privilegiado para ser habilitado a elas, que é a igreja. A igreja é uma nova criação do Senhor. Ele é criado em justiça e retidão, e nada mais importa para esse crente, né? Esse cristão que é agora uma nova criatura, ele nada mais importa para ele. Por quê? Ele é uma pessoa completamente nova, certo? Então, nós vimos também, aula passada, nós paramos aqui nesse slide, quando nós abordávamos 2 Coríntios 5, 17 e 18, né? 2 Coríntios 5, 17 e 18, o apóstolo nos diz aqui, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo, porém, de Deus, provém de Deus, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, estando em Cristo, né, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Né? Ele não será uma nova criatura. Ele não é esse texto ele não implica nenhuma possibilidade, nenhuma promessa. Certo? Então, 2 Coríntios 5,17 não está dizendo que o cristão será, no futuro, no céu, uma nova criatura. Tampouco está dizendo que ele possa ser uma nova criatura. O texto está dizendo que ele é de fato, ele é agora uma nova criatura. Certo? Então a regeneração sempre envolve um milagre criativo, ou seja, nós somos refeitos, não é? E nós não temos participação nesse milagre. Né? Esse milagre pertence ao Senhor. Né? Então, o cristão ele é criado para quê? Ele é criado para as boas obras. Certo? Ele é criado para as boas obras. Então eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em Efésios, segundo capítulo de Efésios, o 8º versículo ao versículo 10.
Então, o segundo capítulo de Efésios 2, de 8 a 10. Veja, assim diz o Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso o quê? A graça e a fé. Né? A graça e a fé. Essa partícula está se referindo a esses dois elementos. Né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tanto a graça quanto a fé, elas não vêm, elas não provêm do ser humano. Não é? Elas não têm como natureza o ser humano, mas elas provêm de Deus. Né? Você pode falar assim, não, mas a graça, tudo bem, o Senhor dá graça ao homem, para que ele creia, para que ele faça as coisas que agradam a Deus, né? Mas a questão aqui é, mas a fé, o ser humano, ele pode crer, está apto a crer, né? É aquilo que o Kierkegaard, né, como eu falava terça-feira, ele dizia, né? Se você viver pela razão e pela ética, você se encontra angustiado, né? Por quê? Porque o mundo nunca vai ser da maneira que você quer, ele nunca vai ter os valores que você precisa, não é? Então, a pessoa que vive pela razão e pela ética é o angustiado. Talvez um exemplo interessante disso seja aquele livro, né, Notas do Subsolo, do Dostoiévski, né? Ali você tem um homem angustiado, né? É um homem que critica a sociedade, critica a vida, que critica as convenções sociais, né? Um outro exemplo que eu acho mais interessante disso é aquela personagem da Agatha Christie, né? O Hercule Poirot, né? Aquele detetive, né, belga, que a Agatha Christie cria nos seus livros, né? Há um filme interessantíssimo, né, o Expresso Oriente, que é uma produção muito fiel à obra da Agatha Christie, onde ele fala uma coisa interessante, né? Ele desvenda um crime e aí o rapaz chega para ele e fala assim: mas como o senhor soube quem era o assassino, quem era o ladrão, né? Ele está lá em Jerusalém resolvendo um crime. Ele fala assim: olha, eu vivo sobre princípios da razão. E isso é angustiante para a maior parte das pessoas, mas é útil para solucionar crimes. Né? Então, se você vive por esses princípios, você vive na angústia. E o Kierkegaard, né, o Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, ele vai dizer o seguinte: qual é a maneira de você fugir dessa realidade? É o salto na fé. É aquilo que ele vai falar de Abraão, não é? Se Abraão fosse pensar sobre o que o Senhor havia pedido a ele, que era sacrificar Isaac, ele viveria na angústia. Mas o que Abraão faz? Ele dá um salto na fé. Ele crê, né? Então, é possível que o homem creia, mas eu entendo que esse salto na fé, ou seja, crer para a salvação, como também diz a nossa confissão de fé de Westminster, ela não provém do homem, ela é um dom de Deus, né? Ela é graça de Deus, né? Por isso que essas duas coisas não vêm de nós. E aí, Paulo continua aqui, né? Veja, mas dom de Deus, mas é dom de Deus. Não de obras, então ninguém vai ser salvo por obras. Lembra que o tema aqui é salvação. Sois salvos mediante a fé, sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Não de obras, então não sois salvos de obras, né? Para que ninguém se glorie. Então ninguém vai ser salvo pelas obras para que ninguém possa chegar no céu e dizer assim: olha, eu só fui salvo porque, olha, pega o meu currículo aí, vê aí o que eu fiz, puxa aí, né? Não, de forma alguma, né? A nossa salvação, ela está na obra do Senhor, não é? E não naquilo que nós fazemos, né? As nossas obras, até o pastor Francisco Tarina de Monte Alto, ele fez um post muito bonito no Facebook dele com essa frase do sermão de domingo, né?
onde eu disse que as nossas obras, elas não nos salvam, mas as nossas obras, elas nos fornecem um indicador de nossa relação com Deus. Então, quanto mais íntimos do Senhor nós estamos, mais nós estaremos em boas obras, nós seremos encontrados em boas obras. O grande exemplo disso é a carta de Tiago, né? Diferente do que Lutero pensava, a carta de Tiago não é uma carta de palha, né? Que Lutero dizia isso, né? Que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque na hora que você fosse usar a carta de Tiago, ela falava de coisas práticas, de coisas muito, muito específicas da igreja de Jerusalém e que não tinha uma doutrina muito evidente. Claro que Lutero ele revê essa postura e ele até traduz a carta de Tiago e considera canônica, não é? Mas a questão é, né, Tiago mostra exatamente essa realidade. Qual era o grande problema da igreja de Jerusalém, a igreja que Tiago pastoreava? Era uma igreja que era fiel apenas da boca para fora. Que era uma igreja onde os patrões não pagavam os funcionários. Era uma igreja que fazia acepção de pessoas. E que tipo de acepção de pessoas? Tratava melhor os ricos, né? Então Tiago vai dizer, se alguém entra com uma roupa reluzente, um anel no dedo, ele é colocado no melhor lugar. Aí, se entra uma pessoa com uma roupa puída, você coloca ele ali para ser escabelo dos seus pés, né? Então a igreja de Tiago era uma igreja assim, que fazia acepção de pessoas, que vivia na carnalidade em alguns momentos, não é? E aí ele vai ser muito duro com essa igreja. Ele vai mostrar que a fé sem obras é morta, ou seja, não que a fé dependa das obras para existir, mas ambas coexistem, não é? Então, uma não existe sem a outra, não porque uma depende da outra, mas é porque a pessoa que foi regenerada, ela apresentará boas obras, é uma consequência da fé, não é? Então não é a quantidade de obras que incrementa a minha fé, mas é o fato de o Senhor ter me agraciado com esse dom, é um dom que eu não vejo, não é? Está lá no meu coração, mas ele é perceptível a partir das obras que eu faço, certo? Então aqui, meus irmãos, Paulo está mostrando isso, né? E aí ele vai dizer, no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais o quê? As boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então os cristãos são chamados de feitura de Deus, né? Feitura de Deus. A natureza dessa obra criativa, né? Então, quando Paulo diz que nós somos feitura de Deus, né? Ele está mostrando que essa é uma obra de uma natureza criativa, né? Nós fomos ali novamente recriados, né? Isso é a mesma coisa que nós vimos ali em 2 Coríntios 5, 17, né? Só para nós nos recordarmos, né? 2 Coríntios 5, 17, né? É a mesma teologia que Paulo traz aqui aos Efésios, né? Veja, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu disse isso aula passada, só vou relembrar. Você tem duas palavras na língua grega para falar de algo novo, tá? Você tem a palavra neo, e essa palavra vai ser muito usada no português, não é? Olha, neoclassicismo, neocolonialismo, não é? Neo. É dessa palavra que vai sair a palavra new, do inglês, não é? Neo. O que é neo? Neo é uma coisa inédita, criada naquele exato... Ela não existia antes, mas ela foi criada agora. Então é neo.
E a palavra kainos. Kainos. O que é kainos? Kainos é novo, mas novo no sentido de ter sido reformado, reconfigurado, não é? Então eu vou dar um exemplo. Você tem um carro velho, não é? Tá bem baleado, e aí você vai lá no Gustavo lá e fala assim: ó, Gustavo, deixa ele novo, né? E aí o mecânico vai lá, se esmera, faz o serviço, fala assim: olha, tá novo. Tá novo por quê? Porque saiu da fábrica? Às vezes, irmãos, ele é novo até legalmente, porque trocou o motor, fez um novo documento até, tudo, né? Mas não é que ele tá novo no sentido de ele não existia antes. É que ele estava desgastado, mas ali, com o trabalho do mecânico, ele está como era quando saiu da fábrica, não é? Então, aqui, o que o texto está dizendo, não é? Que quando o texto diz aqui que nós somos novas criaturas em Cristo, ele está usando a palavra kainos, ou seja, nós fomos criados por Deus, mas desde Gênesis 3 nós somos marcados pelo pecado, não é? Então, o pecado nos desgastou, né? Ele não eliminou, mas ele degenerou a imagem de Deus que há em nós, de tal maneira que nós usamos os atributos que o Senhor nos comunicou para fazermos aquilo que desagrada ao Senhor, né? Então eu vou lá, pego a minha capacidade de criar, e ao invés de criar, né? Por que eu sou capaz de criar? Porque o homem é capaz de inventar coisas, né? Porque o Senhor ele é criador, né? Então ele colocou esse atributo no homem. Por que nós somos capazes de amar? Porque o Senhor, ele é amor, então ele nos deu esse atributo. Nós chamamos isso de atributos comunicáveis, né? Então eu pego essa capacidade de inventar coisas, e ao invés de inventar algo que salva vidas, que glorifica a Deus, eu vou lá e invento uma arma letal, né? Que é capaz de matar centenas de pessoas, né? Então eu pego os atributos que Deus me deu e eu uso contra, né, a glória de Deus, certo? Então, meus irmãos, aqui é essa a realidade. Nós somos feitos nova criatura no Senhor. Qual é o propósito dessa ação de Deus em nos recriar em Cristo, não é? É assegurar que as boas obras sejam o resultado final. Então veja que nós não fomos criados pelas boas obras, mas para as boas obras. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com as preposições, né? Por quê? Ser criado pelas boas obras, né, evidenciaria, ou seja, que ao fazer as boas obras, eu me torno cristão. Entendeu? É muito parecido com o que os católicos romanos pensam. O romanismo vai pensar o seguinte: se você perguntar para um teólogo romanista, uma pessoa de uma confissão de fé diferente da nossa, ele pode ser salvo? Ele vai dizer pode. Por quê? Porque ele, ao fazer as boas obras que o católico romano faz, mesmo na confissão dele, ele está garantindo a sua salvação, certo? O romanista, ele é semi-pelagiano, ou seja, ele não entende como Pelágio que o homem ele não herdou o pecado original, ele não vê assim, não é? Ele acredita que o homem herdou o pecado original, tudo. Ele acredita que você é salvo pela graça, mas qual é a proporção da graça que o católico entende que influencia a nossa salvação? É aquela história, como você na concessionária comprar um carro zero e a pessoa fala assim, olha, tem gasolina suficiente para você chegar no primeiro posto.
Então o Senhor nos dá graça apenas para nós irmos à igreja e lá praticarmos as boas obras. Então, a salvação dele é efetivada pelas boas obras. Se ele não praticar as boas obras, ele não será salvo. Assim também vão pensar os arminianos, né? Então, eles entendem que há um papel da graça, que eles chamam de graça preveniente, né? Mas são as boas obras que vão garantir a salvação. Se nós olharmos para essas teologias estarem certas, aqui deveria estar escrito que nós somos criados pelas boas obras. Por quê? Porque se eu garanto a minha salvação e eu garanto que eu sou feito uma nova criatura em Cristo pelas boas obras, então eu tinha que ser criado por elas. Mas aqui o texto é muito claro. Eu sou criado em Cristo, não é? A forma é Cristo, o molde é Cristo. E o objetivo dessa regeneração, dessa recriação, é as boas obras. Então as boas obras é o resultado final da vida cristã. Por isso Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Por quê? Uma pessoa que se diz cristã, mas não evidencia pela sua vida a sua regeneração, ou seja, ela não pratica, ela não vive da maneira como é conveniente aos cristãos viverem, então essa pessoa ela se equivocou quanto à sua conversão. Então, vamos supor, a pessoa diz, eu sou crente, mas é uma pessoa que vive no mundo, né, que não aprecia as coisas de Deus, que não se esmera em fazer a caridade, não se esmera em cumprir com seus deveres cristãos. Essa pessoa ela se equivocou, ela está equivocada quanto à sua conversão, certo? Aqui eu cito, né, John Stott, grande pastor anglicano, inglês, não é? Onde ele diz, a salvação é a criação, a nova criação. E a linguagem da criação é um contrassenso, a não ser que haja um criador. A autocriação é uma contradição patente de termos. Ou seja, traduzindo aqui, como diria um professor meu da época da PUC, né? Álvaro Ambil, traduzido numa linguagem corintiana, aqui o que ele está dizendo é o seguinte: ninguém pode criar a si mesmo. Ninguém pode ser uma nova criatura, né? Um kainos ktisis, né? Uma nova criatura em Cristo, sem que haja a ação direta, não é? A ação criadora do Pai. É aquilo que Jesus vai dizer lá em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Certo? Então, aqui no slide, você tem uma expressão em grego, calma, né? Autogar esmen poema, né? Porque dele somos feitura, né? É o texto ali de Efésios 2:10, certo? Porque, né, porque autu dele, né? Esmen sois poema, feitura, né? Então o apóstolo, aqui citando João Calvino, né? O apóstolo, porém, diz que somos feitura de Deus e que tudo quanto de bom porventura existe em nós é criação dele. Por quê? O que o versículo diz? Que nós fomos criados, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo. Então, quem nos recriou? Deus, o Pai. Onde ele fez isso?
Em qual molde ele fez isso? Em Cristo. Para qual finalidade ele fez isso? Para as boas obras, certo? Esses são os três elementos primordiais aqui. Somos feitura de Deus, dele, né? Onde ele nos fez? Em Cristo. Por que isso? Nós vamos ver isso a semana que vem, quando nós falarmos sobre que a regeneração é nós sermos um novo homem, né? Quando nós falamos sobre o novo homem, nós vamos trabalhar mais esse conceito. Mas uma coisa importante para adiantar essa ideia é que é o seguinte: nossa imagem e semelhança, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? O homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Só que em Gênesis 3, essa imagem, Lutero achava que ela tinha sido destruída. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Calvino vai ter uma visão mais interessante. Vai falar o seguinte: olha, não que a imagem e semelhança de Deus fora destruída. Ela foi deteriorada. Deteriorada. De tal maneira que você não consegue enxergar. Por que nós entendemos que ela foi deteriorada? Porque ainda você tem atributos de Deus, deu a nós. Razão, capacidade de inventar, capacidade de amar, tudo isso são atributos, né, que evidenciam essa imagem e semelhança de Deus em nós. O problema é que o pecado deteriorou de tal maneira a nossa imagem e semelhança que nós tomamos esses atributos para fazer coisas que não glorificam a Deus, que é o pecado, certo? Então, como Deus restaura em nós a imagem e semelhança dele, né? E aqui eu vou recomendar para vocês um livro fantástico, né, do Anthony Huckman. Anthony Huckman. Criados à imagem de Deus. É uma trilogia. Criados à imagem de Deus, né? Outro vai falar sobre a graça e o outro a Bíblia e o futuro, que fala sobre escatologia. São 3 livros muito bons que valem a pena ler, né? Tá aí de quarentena, leia, né? Vamos ler, né? Então, lê coisa boa. Então, o que acontece? Qual é a maneira que Deus usou para restaurar essa imagem e semelhança dele? Imagine, você tem algo, você compra um alimento, né? Você vai lá e compra um pão, né? Você vai à padaria e compra um pão. Quando você chega em casa, você abre o pão. Isso aconteceu uma vez comigo. Com todo mundo isso aconteceu, né? Você abre, você não tinha visto, mas lá no meio tá embolorado, tudo embolorado. E por menor que seja o bolor, se há a presença de bolor, tá tudo embolorado, né? Porque onde você está vendo o bolor é porque você tem uma concentração tão alta dos fungos que você consegue ver a olho nu. Mas você tem uma alta concentração de fungos no pão todo. Até naqueles que você não vê o bolor. Porque você só esse aqui está embolorado, o resto tá bom. Não, tá tudo ruim, tá tudo deteriorado. Como você compra pão agora? Você tem que voltar lá no mercado, não é? E trocar por um outro pão, não é? Então, para Deus nos restaurar, o que ele tem que fazer? Tem que nos fazer de novo, né? E qual é o meio para que o Senhor nos faça de novo? Jesus. Porque em Jesus nós morremos para este mundo e renascemos nele. Essa é a dinâmica cristã, né? Lembra lá de Romanos 7? Romanos 7, o começo de Romanos 7, onde ele trata sobre essa questão da morte em Cristo, né? Ele está aplicando aquilo que ele disse lá em Romanos 6, né? Que em Cristo, né? Nós morremos com Cristo pelo batismo e somos ali uma nova criatura, um novo homem, né? Nosso velho homem foi pregado na cruz e nós somos um novo homem. Olha só, ele faz uma analogia com o casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. No caso aqui, os judeus, não é? Ou os prosélitos, né, que haviam se convertido,
que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? É uma pergunta. A lei tem domínio sobre o homem toda a vida? E ele vai responder. Ora, ele vai responder com um exemplo. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Enquanto ele vive, enquanto ele vive. Então, quando o marido morre, ela está viúva e ela pode se casar novamente. A lei perdeu o efeito, né? Mas se o mesmo morre, né? E aqui tem um problema, não é, de língua portuguesa, que mesmo não pode ser usado como pronome pessoal, né? Mas se ele, corrigindo aqui, se ele morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, certo? De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, será livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, certo? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então, Paulo usou aqui o exemplo do casamento, né? Imagina uma mulher casou com um homem, né? Esse exemplo não é meu, é do Augustus, né? Imagina uma mulher que casou com um homem muito metódico, né? Muito cheio, muito sistemático, e aí essa pessoa ela tá estressada, ela não tá feliz no seu casamento, né? E ela de repente vê um outro homem que não é da maneira como o seu marido procede. Se ela se casa com esse outro homem, sendo seu marido vivo, ela é uma adúltera, uma pegadora, né? Essa era a realidade das pessoas debaixo da lei, né? Ali as pessoas estavam debaixo da lei, a lei ela colocava imperativos muito rígidos e você não poderia se livrar dela, certo? Então, o que fazer? Aqui Paulo vai dizer, a lei com quem nós estávamos casados, ora nisso, tudo bom? Boa noite, Deus abençoe. A lei com que nós estávamos casados, né, que é uma metáfora, ela não morre, porque a lei é eterna, a lei é de Deus, a lei é espiritual. Como que a lei vai morrer? A lei não morre. Então, qual é a maneira de nós nos livrarmos da lei? Nós não estarmos mais debaixo do jugo da lei. É morrermos, não é, para a lei e renascermos em Cristo. Então, o Senhor nos refaz em Cristo, porque estar em Cristo implica morte e nova vida. É aquilo que Paulo vai dizer aos Gálatas. Gálatas 2, versículo 20. Já não vai dizer a Pedro, né, na verdade, e está na carta aos Gálatas. Quando Paulo diz a Pedro, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Não é? Outro texto de João Calvino. Antes que nascêssemos, nossas boas obras já haviam sido preparadas por Deus, significando que por nossas próprias forças não somos capazes de viver uma vida santa, mas só até o ponto em que somos adaptados e moldados pelas mãos divinas, certo? Então, o Senhor de antemão preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, né? Então, sem a graça, por nossas próprias forças, nós não conseguimos atingir uma vida que agrada a Deus. O grande exemplo disso é o Romanos 7, de 14 a 25. Ali você tem o judeu piedoso, que tenta viver a lei com as suas próprias forças, mas ele vai querer fazer o bem, mas vai acabar fazendo o mal. Ele quer agradar a Deus, mas ele se vê como alguém vendido ao pecado, uma pessoa que é escrava do pecado, né? Como que Paulo poderia estar falando dele próprio, né? Se ele disse lá em Romanos 6 que nós somos libertos do pecado, que nós não precisamos mais servir o pecado. Como, né? Paulo vai dizer que nós somos desarraigados das trevas,
né, por Cristo. Né? Então é a tentativa, né, de viver, a tentativa do legalista de viver por meio das obras. Né? O problema é que nós nunca atingiremos o ponto que precisamos. Por quê? Porque as obras que eu preciso fazer são aquelas que eu vou fazer em Cristo, não é? Em Cristo. Se você quer ver essa realidade, vá lá para 2 Timóteo 3,16. Certa vez, numa escola dominical, alguém me perguntou o seguinte, né? Pastor, você tem ONGs hoje no mundo que tem um trabalho considerável. Você tem ONGs que trabalham com ecologia, você tem ONGs que trabalham com crianças de rua, né? Você tem diversas ONGs que têm trabalhos valorosos. E aí, né? Como Deus enxerga essas boas obras? E aí eu tenho esse texto aqui fala muito, né, sobre isso para mim. Veja só. Toda a escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a escritura é inspirada por Deus e ela tem uma função na nossa vida. Quais são as funções da escritura? Primeiro, ensinar. Né? Então, ela me ensina, porque eu não sei nada. Ela que vai me ensinar o que eu tenho. Tudo aquilo que eu preciso conhecer de Deus foi revelado por Deus aqui, né, para que eu conhecesse. Então a Escritura me ensina. A partir do momento que ela me ensina, quando eu erro, essa mesma Escritura me faz o quê? Me repreende. Né? Ao me repreender, ela não fica só na repreensão. Ela também mostra o que é certo, aonde eu errei. É a correção. E depois ela me educa para a justiça. Então a Escritura ela me ensina, quando eu erro ela me repreende, ela chama a minha atenção. Como ela faz isso? Mostrando o que está certo, onde está meu erro, ela corrige o meu erro, e ela me ensina como eu tenho que proceder da maneira adequada, ela me educa para a justiça. E qual é a finalidade disso? A finalidade disso é que a fim de o homem de Deus. Quem é esse homem de Deus? É esse homem que foi regenerado, essa nova criatura, essa feitura de Deus em Cristo, não é? Criado para as boas obras. É este o homem de Deus aqui, que Paulo está dizendo. O homem de Deus seja perfeito, não é? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos entender, eu gosto sempre de frisar isso, porque é importante, né? O que significa, qual é a ideia de Paulo ao falar perfeito, né? A mentalidade hebraica de perfeição, diferente da nossa cultura, não está ligada à estética. O que é perfeito para nós? Aquilo que assume os paradigmas estéticos que nossa cultura tem, né? Então, por exemplo, se você for ali às obras renascentistas, você vai ver que as mulheres pintadas pelos renascentistas no século XVI, elas eram muito brancas e até com umas dobrinhas de gordura, né? Aquela gordura visceral, né? Se botasse a fita métrica, tinha mais de 1 metro de gordura de barriga. Não é? Ninguém pintaria um quadro hoje naquela proporção. Mas por quê? Porque lá na Renascença, o paradigma de beleza era aquele. Era uma mulher que não era queimada pelo sol, então ela não tinha que trabalhar, ela tinha uma família que a sustentava, e ela era bem alimentada, né? Apta a ter filhos. Hoje, imagine se o mesmo renascentista nascesse nos nossos dias. Os padrões seriam totalmente outros, né? Totalmente outros. Uma mulher sem a queimadura do sol seria uma pessoa que vive dentro de um escritório, né? Que tem déficit de vitamina D, né? Uma pessoa gordinha, uma pessoa que não
não consegue fazer dieta, não é? Eu não sei como que é isso, né? Mas é uma pessoa que não consegue fazer dieta, uma pessoa que não consegue academia, né? Então os padrões de beleza, eles acompanham a sociedade, eles acompanham também a própria maneira como a sociedade se organiza. Então, o ideal de perfeição para o hebreu não era esse. O ideal de perfeição para o hebreu, a palavra tamã no hebraico, você pode falar assim, mas pastor, Paulo escreveu em grego. Sim, Paulo escreveu em grego, mas Paulo, ele tem uma mente judaica, né? Então, perfeição no hebraico, tamã, significa o quê? Aquilo que está completo. Então a palavra, ela permite que o homem de Deus esteja completo, ou seja, não falte nada a ele, e ele esteja completamente habilitado a toda boa obra. Então, mesmo que eu faça boas obras, se eu não as fizer habilitado pela palavra, eu não farei da maneira que agrada a Deus. É aquela história que eu sempre conto na igreja, né, do restaurante com a cozinha suja. Uma pessoa que faz boas obras sem estar habilitada pela palavra é alguém, não é, que é um restaurante com a cozinha suja. Você admira os pratos daquele restaurante enquanto você não conhece a cozinha. A partir do momento que você conheceu a cozinha, você viu a primeira barata sair de lá, você já não, aquela comida já não tem o mesmo gosto que antes, não é? Ou seja, a nossa confissão de fé vai dizer que em alguma medida todas as nossas boas obras estão de alguma forma afetadas pelo pecado, né? Então nós temos que ter esse discernimento, não é? Discernimento. E aí você vê Jesus dizendo, né, lá em Mateus 5, 14 a 16: Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então veja, né? As nossas boas obras, elas não visam a nós, né? Elas não existem para que nós sejamos evidenciados, mas Cristo seja evidenciado. É essa habilidade que a palavra de Deus nos dá. Porque sem a palavra, uma ONG, uma pessoa pode fazer boas obras, mas ela fará essas boas obras com uma cosmovisão errada. Ela fará para edificar a sociedade, para se sentir bem, para de alguma maneira ter bônus com o divino, né? É a ideia, por exemplo, do espírita, não é? Qual é a máxima do espiritismo, né? Eles pegam uma frase da Idade Média que era usada pela Igreja Católica, né? Aquela frase latina, né? Extra ecclesiam nulla salus est, fora da igreja não há salvação. Eles pegam essa frase e parafraseiam-na. O que é fazer uma paráfrase? É você reconstruir a frase com outras palavras, né? Nós poderíamos dizer que não é uma paráfrase, porque a paráfrase você tem o mesmo sentido. Eles fazem uma paródia dessa frase, dessa máxima, porque eles reconstroem essa frase com outro sentido. Qual é essa máxima do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Então, ou seja, se você pegar a evolução dessa máxima, é interessantíssima. Se você pegar lá na Idade Média, fora da igreja não há salvação. Então, quem não estiver na denominação Igreja Católica Apostólica Romana não será salvo. Na Reforma Protestante, há uma nova paródia dessa máxima. Fora de Cristo não há salvação. Ou seja, você pode ter denominações diferentes, mas
o que salva não é a igreja, o que salva é Jesus, né? E a igreja, ela é mais ou menos fiel a partir da maneira como ela está ligada a Cristo, a partir da maneira como ela evidencia Cristo. Aí você chega no século XIX, pós-iluminismo, e essa frase é novamente ressignificada. Fora da caridade, não há salvação. Não é? Ou seja, o espiritismo ele é uma tentativa, né, de ressignificar padrões tanto do cristianismo quanto das superstições, mas dentro de uma ótica racional, né? O espiritismo ele carrega dentro dele aquele espírito do iluminismo, tanto que eles não vão se entender como igreja. Eles não vão se entender como igreja. Eles carregam aquela ojeriza que o iluminismo trouxe, não só à igreja, mas ao próprio Deus. Né? E isso daria um artigo, daria uma aula só sobre isso. Né? Mas só para fazer uma análise. Né? Então, meus irmãos, as nossas boas obras, elas devem ser feitas para glorificar a Cristo. E como eu sei como praticar as boas obras que glorificam a Cristo? A partir das Escrituras. Né? É aquela história. Imagine dois médicos. Né? Dois médicos, eles pegam as férias deles e eles vão para uma localidade distante do Brasil, onde não há hospitais, onde não há assistência médica, e eles vão lá e oferecem as férias deles para tratar daquele povo, para fazer cirurgia em quem precisa ser operado. Eles têm uma ONG assim. Então, um médico, ele é cristão. O outro não é. Os dois pegam a mesma maletinha, fazem a mesma mala, eles estudaram na mesma faculdade, eles vão fazer a mesma operação. Eles têm a mesma qualidade, eles têm a mesma ética profissional. O que diferencia os dois? Um faz isso para melhorar a sociedade. Por que você vai lá? Para melhorar a minha sociedade. Porque a sociedade, se ninguém fizer nada, tá tudo perdido, né? Ou ele faz isso para contar para os amigos. Olha, nas férias passadas eu fui lá para tal lugar, fiz não sei quantas cirurgias, né? Para postar no Facebook, né? Aquela maldita coisa que você vê no Facebook de gente entregando esmola com o celular na mão. Essa esmola queima no inferno, gente. Esse tipo de esmola queima no inferno. A pessoa tá lá padecendo à margem da sociedade, aí você vai lá com 100 conto na mão com o celular. Ó aqui pra você. Ó aqui o prato de comida. Não é isso que Jesus ensinou, não. Vamos tirar foto das cestas básicas que nós entregamos. Não é isso que Jesus ensinou, não. Mas se eu fizer isso, eu vou incentivar as pessoas a fazerem boas obras. Toma cuidado, meu irmão. É melhor você seguir o que Jesus ensinou do que o que você acha. Porque Jesus diz o seguinte, que quem faz isso são os fariseus. Os hipócritas fariseus. Que tocavam uma trombeta quando davam esmola para alguém. E Jesus diz que quem faz isso já teve a sua recompensa nesse mundo. Jesus diz o seguinte, quando você for dar esmola, que a tua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda está fazendo. Certo? Só o Pai saiba. Só o Pai saiba. Né? É essa a ideia. Não precisa ficar falando, olha, demos tantas cestas básicas. A gente fala isso em relatório de igreja no final do ano, no começo do ano, para constar em nossas atas, para a gente ter um controle, mas a gente não tem que sair colocando em jornal, Facebook, nada disso. Né? A caridade é exercida da maneira... Então, esse é o médico ímpio. E o médico crente, se você chegar para ele e falar, por que você está fazendo isso? Ele vai falar, para glorificar a Jesus Cristo. Para glorificar a Jesus Cristo. Então quer dizer que no meio da cirurgia deu um panfletinho pro doente? Ele entregou bíblias aos pacientes que ele atendeu? Não, não necessariamente. Não necessariamente.
Mas ele exerceu para a glória de Deus o serviço dele. Pronto. Ele praticou as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que ele praticasse. Então nós temos que entender que o Senhor de antemão preparou obras para que eu andasse nelas. Aquela pessoa que bate à sua porta pedindo alimento, aquela pessoa que precisa da sua ajuda, ela foi enviada por Deus para você exercer a sua vocação cristã. Então aquele que necessita de mim para que eu faça boa obra, ele não é um peso, ele não pode ser visto como um peso, ele tem que ser visto como bênção. Porque aquela pessoa foi enviada por Deus na minha vida para que eu exerça as boas obras. Quer ver um exemplo, irmãos? Antes da gente entrar no próximo slide, vá lá para Efésios 4. Efésios 4, Paulo está falando lá sobre viver no Espírito, né? As características de alguém que vive no Espírito, então na família, na sociedade, né? Aqui, olha, Efésios 4. Veja só, versículo 28. Desculpe, é no capítulo 5 que começa essa reflexão. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Não é? É como, por exemplo, Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu e Zaqueu chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou dar 5 vezes mais. Zaqueu vai além da lei. E Jesus diz o quê? Hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? Zaqueu foi salvo ao fazer isso? Não. Zaqueu foi salvo antes da fundação do mundo. Efésios 2:4. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Mas naquele momento, a partir daquela boa obra de Zaqueu, Zaqueu estava evidenciando por suas boas obras que ele havia sido regenerado, ele havia sido recriado em Cristo. Então, provavelmente ele furtava. E agora ele não vai furtar mais. Tá? Ele não vai furtar mais. Antes, trabalhe, ou seja, ao invés de você roubar, trabalhe. Né? É a mesma coisa que Paulo vai falar aos Tessalonicenses, que não queriam trabalhar para esperar a volta de Cristo. Quem não quer trabalhar também não coma. Né? Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Qual a finalidade do trabalho? Paulo vai dizer aqui: para que tenha com que acudir o necessitado. Então, segundo Efésios 4, 28, a finalidade do meu lucro é que eu tenha condição de assistir o necessitado. Não é? Então, qual é o lugar em que eu vou aprender a viver da maneira que agrada a Deus? A igreja, não é? A igreja é esse lugar. Então, para nós estamos caminhando para concluir nossa aula, Efésios 2, versículo 5. Efésios 2, 15. Veja só. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui você sabe, né? Paulo está falando dos judeus e dos gentios. Né? Então ele começa no versículo 11 mostrando o quê? Que o gentio, antes da conversão, ele era incircunciso, ele estava separado da aliança, da esperança, ele estava sem Deus no mundo, ele era um ateós, ele era um ateu no mundo. Né? Agora, o judeu também, muitos judeus eram circuncisos só da boca para fora. O que ele estava dizendo? Esses dois grupos são grupos antagônicos, eles não combinam. O gentio acusa o judeu e o judeu acusa o gentio. Eles não se combinam de forma alguma. O que Cristo fez com eles? Qual era a acusação desses dois grupos? O judeu: você não se circuncidou. Você não pratica a lei de Moisés. Você não guarda o sábado. E o gentio: não, eu não vou me circuncidar, isso não precisa.
e não sei o quê. O que o Paulo está dizendo? Jesus tirou essa barreira que havia entre eles quando fez o quê? Quando aboliu as ordenanças, quando aboliu a lei cerimonial. Então Jesus aboliu a lei cerimonial. Por quê? As leis cerimoniais, os sacrifícios, guarda de sábado, os alimentos que podiam e não podiam comer, eram leis que apontavam para Jesus. Jesus as cumpriu plenamente, não é? Então agora os dois foram feitos um novo, né? Esses dois grupos foram unidos em um novo homem. Então, citando Calvino, ao dizer em si mesmo, ou seja, em Cristo, o apóstolo desvia a atenção dos efésios da diversidade dos homens e os convida a não buscassem a unidade em nenhuma outra parte fora de Cristo. Por mais que ambos diferissem em sua condição anterior, em Cristo se tornavam um só homem. Então a igreja é essa união de pessoas diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, mas aonde está a nossa unidade? Em Cristo, né? Nós, um minutinho só, espera aqui, né? Nós somos unidos em Cristo, certo? Paulo usa a linguagem da criação, né? Aqui eu estou citando o Charles Slater, para descrever a existência não apenas do cristão individual. Então é aquela história do desigrejado, né? Eu sou crente individualmente, eu sou crente aqui, na minha vida, no meu mundinho. Não, meus irmãos. Não é? É aquela questão. Nem todas as pessoas que estão na igreja são de fato eleitas. Porque a igreja possui a igreja visível e a igreja invisível. Né? Há pessoas que estão na igreja que não são eleitas. Assim como Isaú estava no povo de Deus e não era eleito. Assim como Ismael estava no povo de Deus e não era eleito. Assim como Demas, assim como Judas, assim como Alexandre o Latoeiro, eram pessoas que estavam na igreja, mas não eram eleitas. E ficaram ali até um certo tempo. Certo? Agora, todo eleito estará em uma igreja. Todo eleito. Ele estará numa igreja, congregando com uma igreja. Certo? Então, a vida cristã ela não acontece só no âmbito pessoal, ela acontece no âmbito comunitário, que é a igreja. Né? A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Ela não é só uma instituição, como é o Rotary, como é, sei lá, pense uma instituição qualquer aí, eu estou citando o Rotary Club, né? Mas há outras instituições. Ela não é uma instituição, ela não é um clube, ela é um organismo vivo, né? Que está produzindo boas obras. Né? E um exemplo disso é 1 Coríntios 12, 12 e 13. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Veja só. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então nós somos congregados em uma mesma igreja, não é? É aquilo que João 15 vai dizer, né? Jesus vai dizer lá que ele é uma videira, nós somos os ramos dessa videira, não é? Então, o apóstolo, aqui citando João Calvino novamente, assevera que somos não só mutuamente pacificados, mas que também passamos a desfrutar do favor divino. Então, quando Cristo é a ligação da nossa igreja, então as pendências pessoais, elas têm o menor valor, não é? O cristão ele é criado em justiça e retidão. Né? Então, Efésios 4, 22 a 24, né? Estamos caminhando já para a conclusão, irmãos. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça
e retidão procedentes da verdade. Então, quando nós nos revestimos desse novo homem ali no nosso batismo, né, na nossa regeneração, porque é o seguinte, o batismo ele é um evento externo que só tem efetivação se o evento interno da regeneração acontece. Não é? Então, ao sermos revestidos desse novo homem, nós somos criados em justiça e retidão. Né? Não só a igreja, não é? Mas cada novo homem, nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Cada cristão é individualmente um novo homem. Né? Colossenses 3, 9 a 11. Né? Colossenses 3, 9 a 11. Veja. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, ou seja, quando Cristo é tudo em todos, as nossas peculiaridades elas têm um valor reduzido. E aqui eu cito um teólogo, um comentário de Colossenses, do Martin. O novo homem, portanto, pode ser entendido como sendo uma referência ao próprio Cristo, tendo em vista o ensinamento de Paulo em outros trechos, como Romanos 13, 14, né? Que o cristão se reveste de Cristo no batismo, de maneira que Cristo fica sendo o protótipo ou a planta da renovação, da nova humanidade que Paulo via emergindo na vida da igreja. Então Jesus, ele é a planta, ele é o protótipo dessa nova humanidade em Cristo. E por último, então, a partir dessa realidade, nada mais importa, não é? Ou seja, é Gálatas 6,15. Gálatas 6,15. Veja. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser nova criatura. O que importa é que sejamos nova criatura. Nada mais importa, né, diante dessa graça criativa. Se o Senhor nos fez novas criaturas, não é necessário, não é, circuncisão e nem mesmo batismo. Calma ali, calma lá. Então quer dizer que eu posso ser cristão sem ser batizado? Eu posso acordar de manhã e falar, sou cristão. Não é? Não. Não por quê? Por que a igreja aplica o batismo? Porque Jesus mandou. Indo, fazer discípulos e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre que as pessoas se converteram, elas foram batizadas, elas e suas famílias. Como é o caso de Cornélio, como é o caso do carcereiro de Filipos. Não é? Então, é a doutrina da aliança. Eu não posso ser cristão individualmente. Lembra que nós falamos sobre isso? Eu sou cristão na igreja. A partir do momento que eu entendo que eu sou cristão, eu estou congregando. Não é? Aquilo que, então isso não pode perder de vista. Mas a questão é, o que importa não é o batismo enquanto rito. Porque senão nós caímos naquilo que caiu a Igreja Católica Romana. O que importa é o rito do batismo. Então a Igreja Católica vai dizer o seguinte, olha, 2 sacramentos que imprimem ordem, o batismo e a ordem. Então a pessoa pode ir para o inferno, mas ela vai para o inferno batizado, ela vai para o inferno cristão. Nós não pensamos assim. Por quê? O rito do batismo, que é procedido pelo ministro da palavra na igreja, esse rito, ele só é efetivado com a ação do Espírito Santo, assim como era também na circuncisão. Nós falamos isso ao passado. Então, ou seja, o que é mais importante? É como o pastor jogou água na minha cabeça? Mas é a graça de Deus. É o efeito que o batismo teve na minha vida. Então, pastor,
eu era de uma igreja, eu recebi um batismo, né? Eu recebi um batismo e agora eu não preciso receber outro batismo. Na verdade, não existe rebatismo. Existe um batismo bíblico, né? Ninguém é rebatizado, né? Há um só batismo bíblico. E nós temos que entender que juntamente com os sacramentos, você tem toda a teologia que esse sacramento aborda, né? Para nós terminarmos, citando William Barclay, aqueles que desejavam que os gálatas se circuncidassem, os judaizantes, não é? Eles próprios não observavam a lei. Ninguém pode observá-la em sua totalidade. É aquilo que Tiago vai dizer. A lei pode salvar? Sim, mas se você pecar num ponto da lei, você pecou sobre toda ela. O que queriam era gabar-se. O que os judaizantes queriam lá em Gálatas? Gabar-se de que os gálatas eram seus conversos e exibi-los, né? Como seus troféus. Queriam glorificar-se em seu poder sobre pessoas às quais tinham reduzido a sua própria escravidão legalista. E novamente Paulo deixa situado com toda a força de que é capaz que nem a incircuncisão, nem a incircuncisão, nem a circuncisão, corrigem no slide, tem importância. O que interessa é que esse ato de fé e confiança em Cristo que abre ao homem uma nova vida e o faz uma nova criatura. Ou seja, se eu valorizar mais o rito do que a graça, eu caio no legalismo. O importante é eu entender que o rito, ele é importante, ele é necessário, mas o que vai efetivá-lo é a graça de Deus. Certo, irmãos? Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Calma, você vai orar, né? Ficamos por aqui. Próxima aula vamos falar sobre regeneração, um novo homem. A regeneração nos faz um novo homem. Essa ideia de que a regeneração acontece na igreja, mas ela acontece em cada pessoa individualmente, certo? A Gabriele vai encerrar para a gente, vem desse lado aqui, nossa aula. Ora pela igreja. Obrigado pela nossa família, obrigado por tudo, Deus. Ora por mim, pela filha, pelo papai, pela mamãe, por tudo, Deus. Ora também por todos que estão assistindo. Ora também pela minha mãe. Ora por tudo, Deus. Ora pela minha família. Ora por tudo, ora pelos médicos, ora pelos hospitais, ora por tudo, em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau. Amém. A Alice vai querer orar também? Não sei, eu acho que não. Ela vai sim, ela chegou. Então a Alice também vai orar, né? E aqui, Alice. Obrigado pela nossa família, ora por tudo, Deus. Para que a gente volte à igreja, à escola. Olha que todos me oram para ir na igreja e na escola. Olha para todos que me oram, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.